Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como o título aqui propõe, nós vamos revisitar as aulas que a gente já teve sobre cinética química. Bora começar. Bom, sobre cinética, pense que cinética aqui tem a ver com movimento. No geral, aqui o que a gente calcula é a velocidade média de uma reação, tal qual que a gente faz com o veículo, né? A maior ou menor rapidez com que uma reação ocorre, tá? E a gente calcula essa reação a partir da relação entre a quantidade de um reagente ou produto que é consumido ou produzido e o intervalo de tempo para que isso aconteça. Então, pego o momento final, subtraio o inicial, pego o tempo final pelo tempo inicial, tá bom? Então, as quantidades das substâncias são medidas geralmente em mol por litro, mas nada impede que seja por massa, por volume, por aí vai, tá? E a quantidade de reagentes ou produtos é medida quase sempre em mol por litro, e justamente por isso a gente costuma mostrar ele dentro de colchetes, tá? E quando o intervalo de tempo pode ser, enquanto o intervalo de tempo pode ser dado em segundo, em minuto ou em hora, então vale a pena prestar atenção aos enunciados para chegar a esses resultados, tá bom? Vamos ver um exemplo? A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em recipiente fechado, está aqui o esquema de como aconteceria. A tabela abaixo indica a variação da concentração dos reagentes em função do tempo. Então, no tempo zero, a concentração dele é de 8 mol por litro. Passado 1 hora eu vou ter 6, passado 2 horas eu vou ter 4, perdão, passado 3 horas eu vou ter 1 mol, certo? A questão pede qual a velocidade de consumo dos reagentes nas 2 primeiras horas da reação. Então, só preciso prestar atenção no momento 0 e no momento 2, 2 horas. Para calcular a velocidade média, taxa média de desenvolvimento, eu vou pegar a variação da concentração, ou seja, de 8 para 4, a diferença de 4 mols, e eu vou pegar o tempo, de 0 até 2 horas, passaram 2 horas, e simplesmente calcular. Eu vou ter 2 mol por litro por hora, tá bom? É simples desse jeito. E aí a gente tem que entender os fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Só que para isso a gente tem que entender a teoria das colisões, tá? De acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação depende da frequência das colisões, da energia das colisões e da orientação dela, tá bom? Então, quanto mais colisões acontecem, maior a chance de termos uma colisão efetiva e de formarmos um produto. Quanto maior for a energia das colisões, maior a chance das frequências dessas reações aí acontecerem de forma a criar um produto. E esses fatores influenciam na velocidade. Então, o que a gente tem? Uma primeira proposição é para uma colisão efetiva. Eles se chocarem, tem energia suficiente e orientação adequada, e aí ele vai formar esse produto que a gente tem aqui. Então, essa primeira substância troca-se com a segunda, com orientação e força suficiente, e forma essa substância que é um agregado que depois se separa, tá bom? Uma segunda possibilidade é ele ter orientação ideal, mas não ter condições de manter esse composto junto, não ter essa energia suficiente para romper. Então, o que você tem no começo acaba se repetindo como produto. Não basta ter só a colisão, ele tem que ter energia suficiente e orientação. Olha só o que acontece quando a orientação não é a ideal, tá? Você vai ter a formação de um agregado, mas esse agregado não forma um novo produto, tá? Para que a colisão de fato aconteça, tenha a formação de um novo produto, a gente tem que ter orientação
e energia o suficiente para romper as ligações e criar uma nova substância, tá bom? A frequência e a energia das colisões são afetadas por outros fatores, tá? Que fatores são esses? Estado particular em que se encontram os reagentes, a temperatura em que ocorre a experiência, a presença de eletricidade, de luz, alteração na pressão, a concentração dos reagentes e a presença ou não de catalisadores. Vamos dar uma olhada em cada um desses casos, tá? Pensando em estado particular dos reagentes, no que se refere ao estado físico dos reagentes, os gases reagem melhor do que os líquidos, e os líquidos reagem melhor do que os sólidos, tá? E no que se refere aos sólidos, quanto mais pulverizados estiverem os reagentes, mais rápida é uma reação, tá? Então a gente está pensando na superfície de contato que tem ali. Quanto mais fácil for para uma molécula entrar em contato com outra, mais fácil vai ser essa reação. Por isso que os gases reagem melhor do que os líquidos, porque os gases estão mais afastados uns dos outros do que os líquidos. Então, entre os líquidos e os sólidos nem se fala. Para um sólido reagir mais fácil quando ele está pulverizado. É só pensar que se eu for preparar uma fogueira, eu começo sempre usando gravetos. Eu sempre uso pedaços de madeira menor, que vão entrar em combustão mais fácil do que a tora de madeira maior. Ou seja, eu consigo colocar fogo mais fácil em palha do que em madeira, tá bom? Por favor, não vamos fazer fogueira, tá? Ainda estamos em um momento de risco. A temperatura também influencia, tá? No que se realiza a experiência. O aumento da temperatura aumenta a frequência de energia e a energia das colisões entre os reagentes, e, como consequência, aumenta o número de colisões efetivas. Pense que, quando a gente tem uma substância qualquer a uma determinada temperatura, ela está ali em movimento, tá? Então, ela está ali em movimento. Quando aumenta a temperatura em um sistema, a velocidade dele, queria mudar só a cor aqui, vamos ver, agora vai. A velocidade que vai correr isso aqui é maior, e quanto maior for a velocidade nesse meio, maior a chance de ter uma colisão, e quanto maiores as chances de colisão, mais fácil vai ser de acontecer uma reação química, tá? Para que as moléculas se quebrem, suas ligações iniciais formem novas substâncias, é necessária uma energia mínima denominada energia de ativação. Então, eu dou um comecinho, ele chega àquela altura, e aí quando ele atinge essa energia, ele vai até o final. Tipo, se você quer acender um fósforo, você tem que dar uma energia para ele, né? Friccionar ele na caixinha para que ele possa pegar fogo. Então, você dá um pouquinho de energia para que aquilo se processe. Sobre luz, isso aqui é importante só para reações fotoquímicas. A mais comum é a fotossíntese, tá? Existem reações que funcionam melhor na presença de luz. Pressão. O aumento da pressão aumenta o número de colisões. Por quê? Porque quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume daquela substância, de onde está aquela determinada substância. Isso provoca uma chance maior de colisão, tá? Então, aumento da pressão. E catalisador. Pense que catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, e assim ele aumenta a velocidade dessa reação. Importante salientar que os catalisadores não alteram a variação de entalpia de uma reação. Os catalisadores não são consumidos durante a reação, ou seja, ele só está ali para baixar a energia de ativação. Quando ele baixa essa energia de ativação, a reação se processa mais rápido. Tá? A velocidade de uma reação química depende do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo? Sim. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação? Sim. Da orientação das moléculas? Sim, tá? Para fechar,
a gente tem que pensar na concentração dos reagentes, tá? O aumento das concentrações dos reagentes na solução acarreta no aumento do número de colisões e, consequentemente, no aumento da velocidade da reação. Bom, pessoal, é isso para hoje. Pensem bastante em velocidade de reação, o que torna ela mais rápida ou mais lenta. E tenta entender de novo como é que a gente faz o cálculo de cada uma delas, tá? Se ainda assim surgir alguma dúvida, ó, bota o comentário embaixo, então me procura pessoalmente que eu te ajudo. Até a próxima, se cuidem